Saudações amantes do futebol. Aqui é o Juvencio Custódio do canal Futebol MZ. Neste vídeo vou fazer aquela que é a análise do jogo, a segunda mão entre Dortmund e o Barcelona. Subscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esses sobre análises dos jogos do alto nível, como a Liga dos Campeões, Liga Inglesa, Liga Espanhola e competições relevantes no mundo da bola. Aqui é o Juvencio Custódio, vamos para o vídeo. O jogo entre o Dortmund e o Barcelona foi um jogo muito interessante. Porque do outro lado tínhamos uma equipa de Dortmund que vem de uma derrota esmagadora da primeira mão diante do Barcelona. E o Dortmund, no seu próprio terreno, mostrou-se ser uma equipa muito confiante, que tinha esperança, independentemente do resultado da primeira mão. Um dos fatos que eu notei durante o jogo é a torcida. Os adeptos estavam tanto animados, tanto confiantes daquele que é a capacidade da equipa de superar este Barcelona. E o Dortmund, de certo modo, surpreendeu o Barcelona, tendo ganho o jogo, mesmo perdendo a eliminatória. É algo que deve-se considerar, deve-se aplaudir. E acredito que esse seja um dos melhores jogos do Dortmund nesta temporada. E o Barcelona vinha de uma sequência de invencibilidade neste ano. Se não me engano, são cerca de 24 jogos sem perder, fora de casa e em casa. E esse recorde foi quebrado neste jogo, que muitos tinham como uma eliminatória decidida, mas o jogo provou o contrário. Que nesta Liga dos Campeões não há favoritos, nesta Liga dos Campeões não se decide pela primeira mão. A primeira mão é um resultado relevante, mas não define nenhuma eliminatória. Vemos no jogo também do Aston Villa e PSG. É um dos aspectos muito relevantes a capacidade mental das equipas de lidar com esse tipo de situações. E Dortmund demonstrou essa maturidade, esse crescimento em menos de uma semana para encarar este Barcelona, que teve grande dificuldade. Foi um jogo de sofrimento para o Barcelona. Acredito que os jogadores, os adeptos, não esperavam ver o apito final do árbitro, de tanto sofredor o jogo foi. E em alguns momentos o jogo cheirava aquelas remontadas assombrosas que o Barcelona sofreu há anos anteriores. E Barcelona há 6 anos que não chegava às meias finais e mais uma vez está nas meias finais e está de parabéns por fazer parte dessas 4 equipas que vão se enfrentar para lutar pela final. O jogo começa com o Barcelona tendo algumas rotações de jogadores fundamentais, como Pedri, em seu lugar, que estava a desempenhar o seu papel. A tentativa de desenhar o papel de Pedri foi o Gavi. No lugar de Íñigo Martínez, vemos a presença do Araújo, conta da lesão de Balde. Temos a estreia como titular de um jogo importante de Martins. E o Barcelona entrou no 11 inicial. Aqui de início vemos que a proposta é muito mais para se controlar o jogo, controlar o resultado. Infelizmente, Barcelona, na primeira parte, nos primeiros minutos, teve muita dificuldade de controlar a bola. Primeiro, o meio campo não funcionava, não dominava, não controlava o jogo. Enquanto que os jogadores de Dortmund eram muito agressivos, não davam espaço nem para a construção do jogo. Barcelona tinha muito espaço para construir o jogo de trás, começando do guarda-redes. Eles criaram muita dificuldade e o meio campo não teve essa capacidade de controlar o ritmo do jogo, porque eles, os médios, Gavi, Firmino, Frank de Jong, cometiam erros de alguns passes
que os jogadores de Dortmund rapidamente aproveitavam aqueles espaços gerados para criarem oportunidades. Por isso que na primeira parte vemos uma coisa de cerca de 6 tentativas de Dortmund contra uma apenas de Barcelona. Cada erro que o Barcelona cometia, a equipa do Dortmund usava como uma oportunidade para construir o gol. E o Dortmund na primeira parte conseguiu marcar gol logo nos primeiros 10 minutos. Conseguiu marcar gol de penalti, erro do guarda-redes Szczęsny em poder cobrir a bola. Algo que acontece, ele é um ser humano, não é um super-homem, não é um homem perfeito, não é um guarda-redes perfeito. Mas ao longo da partida, ele demonstrou essa qualidade, fazendo grandes defesas que foram importantes para segurar o resultado. Na primeira parte não foi feliz, não conseguiu dominar o jogo. E o Dortmund, com suas transições rápidas, com jogadores com uma boa física, conseguiram dificultar, conseguiram criar perigo, quebrar aquela alta linha defensiva de Barcelona. E uma das coisas que o Dortmund usou como uma tática, esse jogo me cheira de uma forma que o Dortmund veio preparado mentalmente e fisicamente para este jogo. Felizmente eles não tiveram essa capacidade de finalizar com eficiência e Barcelona teve essa sorte que sempre é necessário nesse tipo de jogo. Uma equipa nunca vai ganhar todos os jogos de forma consistente. Há jogos maus, há jogos de baixo rendimento. Este foi um dos piores jogos do Barcelona na temporada. Algo que a equipa acredito vai refletir sobre as suas performances para os próximos jogos também são cruciais. Se um dos jogos é importante perder, então tomara que o pior não venha a acontecer nos jogos que seguem, que são os jogos cruciais para definir a temporada. A temporada define-se com títulos, com números, não apenas alguns jogos bons, porque no fim ninguém vai lembrar desses jogos. No fim pessoas lembram de títulos, de números, de recordes quebrados. Então Dortmund foi uma equipa muito bem preparada para este jogo. Os jogadores vieram nesse jogo sabendo o que devem fazer. Uma coisa muito interessante, naquela linha de Barcelona alta de defesa, eles colocavam uma coisa de 4 jogadores também a subir. Porque no momento que eles ganhassem a bola, era um lançamento direto para aqueles jogadores que tinham subido para criar dificuldade naquela linha defensiva. Então, 4 jogadores. O Dortmund estava muito virado ao ataque, entrou para dar tudo mesmo no ataque. E isso viu-se a dificuldade da linha defensiva do Barcelona de controlar o jogo, erros da defesa, erros do Araújo, erros de passe de Koundé e a insegurança, um pouco de falta de confiança do Martins, erro nos passes. A estratégia de linha alta não teve muita eficiência para impedir os ataques do Dortmund. A falta de Pedro no meio campo mostrou que a presença de Pedri para o controle do jogo, para a definição de lances, para o controle do ritmo é muito fundamental. Com Gavi, a equipa não conseguia ter o controle do jogo. A bola não conseguia durar mais de 1 minuto naquele meio campo do Barcelona. Por falta dessa capacidade de controlar o ritmo, de definir alguns momentos do jogo. Isso mostra que o papel de Pedri é muito fundamental para este Barcelona. Este Barcelona sem Pedri ainda não tem uma solução para cobrir esta ausência de Pedri. Imagina em caso de lesões para futuros jogos da final, das meias finais. Então isso será um grande problema por falta de um jogador que tenha essa capacidade, essa característica de Pedro. Então acredito que o treinador deve ver essa situação, procurar a melhor maneira de fazer uma equipa jogar, mesmo na ausência de Pedro. Porque numa equipa não podemos depender apenas de um jogador. É certo que um jogador pode ter uma boa capacidade, ser um jogador importante, mas imagina que aquele jogador esteja lesionado. Então, isso vai comprometer toda a temporada, toda a equipa. Então, é necessário que se encontre soluções. O Barcelona sabe jogar sem Pedri, sabe jogar sem Lamine. Se o Lamine não está num dia inspirado, se sabe jogar, tenha outra maneira de atacar, outra maneira de encarar
o jogo. Mas este jogo não tira o mérito do Dortmund. Se preparou bem, encarou essa eliminatória de cabeça erguida. Mesmo ganhando, eles foram eliminados. Na segunda parte, tivemos o segundo gol do Dortmund nos minutos 50. E acredito que muita gente, depois desse segundo gol, entrou com um pesadelo de que alguma remontada aqui vai acontecer, como os anos anteriores. Mas, infelizmente, o lance, o autogol do Dortmund, deu essa segurança ao Barcelona. E depois desse autogol, o Dortmund baixou um pouco a sua intensidade, perdeu a confiança por causa de ter sofrido um gol que colocaria de novo a distância do agregado da eliminatória. E Pedro, então, nos minutos 60, no lugar de Gavi, tendo melhorado um pouco o jogo do Barcelona, mas que nos minutos 70 ao 75, Barcelona voltou a sofrer de novo o gol. E este último gol foi gerado por causa dos erros defensivos. Primeiro, do lateral, também um erro crasso do Araújo, que mesmo tendo algumas exibições na primeira parte que salvaram a equipa, cometeu este erro crasso. Ele tirou mal a bola da pequena área e fez uma assistência direta para o Guirassy marcar o seu hat-trick. Algo que é para se reconhecer, para se parabenizar o jogador número 9 de Dortmund, Guirassy, que mesmo diante deste Barcelona temível até o dia de ontem, conseguiu marcar os 3 golos e a cimentar a posição de melhor marcador da Champions, que dificilmente vai ser superado nos próximos jogos seguintes. Se o Barcelona continuar nesse nível, se o Rafinha continuar nesse nível. Em relação a esse jogo, a conclusão que eu chego é que foi um jogo interessante, um jogo de aperto para o Barcelona, um jogo que o Barcelona estava numa corda bamba, mas um resultado devia os dar mais confiança. Eles não conseguiram lidar com o ambiente, com a tática, com a proposta do jogo do Dortmund. O Dortmund foi feliz com a sua proposta de jogo, mas infelizmente não conseguiu alcançar o resultado desejado, mostrando que era possível alcançar o resultado desejado. Esse foi um dos jogos piores do Barcelona na temporada. O Barcelona deste final de semana não vem tendo boa exibição. Algo que acontece, todas as grandes equipas chega um momento que o pico começa a baixar, o nível começa a baixar. E esses 2 últimos jogos, o Barcelona só sobreviveu de autogolos. Os atacantes não estão a ser muito decisivos nessa fase de jogo, nessa fase crucial de jogo. Cada golo, cada oportunidade é muito crucial para que a equipa possa terminar a época com os troféus. Mas depois desses resultados, 3-1, Dortmund 3, Barcelona 1, isso dá uma sensação que o Barcelona precisa trabalhar muitos aspectos defensivos, saber manter a calma, saber lidar com as pressões altas, saber lidar com pânico quando as coisas não saem. Então precisa muito trabalhar muito mais na sua capacidade mental de lidar com esse tipo de jogos. Tem que haver essa mudança na maneira de encarar os jogos do Barcelona nos últimos jogos que faltam na Liga dos Campeões. E para Dortmund, que essa mentalidade que aprendeu nesse jogo possa tentar aplicar na Bundesliga para poder segurar os melhores lugares possíveis da tabela para as competições europeias. E acredito no Hans Flick, ele tem algumas soluções para esses problemas que foram visíveis do jogo do Barcelona, porque assim como jogou, não tem como ganhar a Liga dos Campeões, não tem como passar das meias finais. Para ganhar a Liga dos Campeões, mas que precisa ser melhor que
e outras equipas. Foi o vídeo da análise do jogo do Barcelona e o Dortmund. E para você que colher, parabéns por avançar às meias finais e que tudo possa dar certo nas meias finais. Boa sorte. E não esquece de inscrever-se no canal Futebol MC. Aqui é o Juvencio Custódio. E é tudo. Põe like e